Mateus capítulo 2, versículo 16. A palavra de Deus é a melhor arma, irmão, contra a crueldade. E é a melhor arma para a liberdade e justiça para todos. É a palavra de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 2, versículo 16. Como é que está aí nessa versão? Na versão Almeida corrigida. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. E olha o que ele mandou fazer, irmãos. Olha o preço da tirania. Ele mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Versículo 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Tem alguém que diz que os profetas foram os grandes proclamadores da justiça e do governo de Deus. Então Jeremias disse: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Levante sua mão, vamos orar a Deus. Nessa noite o Senhor tem mais uma palavra para nós. Senhor nosso Deus, fala conosco, direciona a sua palavra para dentro do nosso coração, Senhor. Direciona a sua palavra, Deus, no nosso íntimo, e que nós possamos, ó Deus, receber essa palavra para agir, para obedecer, para seguir a voz de Deus, para orar, para clamar por justiça. É a sua palavra que também diz que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados, ó Deus. Aqueles que choram por justiça serão consolados, ó Deus. E que as nossas lágrimas sejam, ó Deus, um pedido, uma oração ao Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Você pode se assentar nessa noite. Glória a Deus. Meus irmãos, esses temas são muito fortes, eles mexem com o nosso coração, eles mostram a diferença entre nobreza e crueldade. Teve alguém que perguntou para o filósofo cristão, pastor Francis Schaeffer, se existiu algum povo que nunca teve uma inclinação moral. Ele disse: isso nunca existiu, nunca existiu. A moralidade é um dos principais caminhos para acreditar na existência de Deus. Não existe povo, nação, tribo que tenha existido sem impulso moral. Quando você observa morte de inocentes, você pode ter nascido no Brasil, você pode ter nascido na China, você pode ter nascido aonde quer que for. Quando você lê morte de inocentes, crianças, não importa qual cultura você vê, você fala: não sei, tem algo dentro de mim, pastor, que me diz que isso aí é imoral, isso aí não é certo. Quem te contou isso? De onde você sabe? Tem gente que sabe como sabe, mas todo povo sabe. Índios, tribais, povos, aborígenes, astecas, não importa. Quando eles viam a crueldade, eles diziam: não sei de onde vem esse sentimento, mas eu acho que isso aqui é crueldade. E quando eles viam um ato nobre, uma bondade, uma misericórdia, eles diziam: eu não sei de onde vem isso, mas isso aqui é nobreza, vem de algum lugar. Lá em Romanos 2, versículo 14, 15, Paulo diz que Deus costurou isso dentro da gente. Deus costurou dentro do nosso coração. O homem sem Bíblia, Paulo se preocupa com isso. Paulo veio de um povo que tinha Bíblia, os judeus. Mas aí ele pensou: mas e o povo sem Bíblia? Mas a Bíblia apontava, que dentro do coração do homem tinha as leis de Deus, sempre teve. Então ele disse que até um homem sem Bíblia, Romanos 2, 14, 15, esse homem sem Bíblia, ele tem a lei dentro dele. A
A moral revela a existência de Deus. Como é que as pessoas sabem o que é certo e o que é errado? É porque elas sabem. Algumas admitem, outras não, mas elas sabem. Isso acontece por causa da existência de Deus. Sabe, é por isso que nós lemos esse texto e nós só conseguimos ver crueldade. E nós conseguimos ver o que a tirania termina fazendo. Tirania termina em morte toda vez. Toda vez que nos desviamos da palavra de Deus, que um povo se desvia da palavra de Deus, que uma cultura se desvia da palavra de Deus, que um rei, que um governador, que alguém se desvia da palavra de Deus, as últimas consequências de tudo que ele pensa, de tudo que ele planeja, de tudo que ele faz, é a morte do ser humano. Só a lei, a palavra de Deus traz vida para todas as pessoas. Só o Deus dos vivos pode dar vida plena para toda a vida do ser humano em todo lugar. Só o Deus dos vivos. Sempre que nos desviamos para mais ou para menos, o final é a morte. A morte de um povo, a morte de uma cultura, a morte dos inocentes. Herodes ordenou a morte dos inocentes. Ele estava seguindo o lastro que os magos deixaram, dizendo que, sabe, eles estavam calculando isso. Alguns teólogos conjecturam como que eles sabiam, que estrela é essa. Alguns dizem, não, era o cometa Halley. Eles debatem sobre as datas, os anos. Mas ele estava seguindo esse lastro, essa pista. E quando ele viu que ele foi enganado, ele faz o que todo tirano faz. Não importa se você nasceu no Brasil no século XX, no século XXI, se a sociedade na qual você vive ordena a morte dos inocentes, não existe liberdade plena. A tirania sempre termina dando morte. Ela sempre termina retirando a vida, sem justiça. Uma coisa que nós temos falado aqui, nós já falamos 2/4, nós falamos contra o aborto, nós falamos contra a eutanásia. A eutanásia que é quando alguém está sofrendo. Então, por algum devaneio, algum especialista acha que tem direito de tirar a vida da pessoa porque ela está sofrendo. O aborto é a eutanásia. Desde a origem da medicina, dos gregos, com Hipócrates, eles foram contra as duas coisas. Eles sabiam que se a humanidade desse valor ao aborto, ou valor à eutanásia, isso seria um risco para a medicina. Para que um médico se esforça mesmo se você pode apertar o botão a qualquer momento e desligar um aparelho, porque alguém está sofrendo? O certo era a medicina avançar. É um desafio que cria novos caminhos para a medicina. O sofrimento não é bom, mas o desejo de fazer misericórdia nos dá novas maneiras de ser misericordiosos. E é só assim que a medicina avança. Vencer algumas doenças era impossível 10 anos atrás. Um século atrás, algumas doenças eram incuráveis. Mas aquele desafio, o médico, sabe, a medicina em todo o mundo do Ocidente ela foi construída não por causa dos gregos. Os gregos continuaram abortando, continuaram praticando a eutanásia. Então os pais da igreja pegaram o juramento de Hipócrates da Grécia. E eles disseram, mas isso aqui ele pegou da Bíblia? Eles disseram, não, isso aqui veio de um povo pagão. Eles eram contra o aborto e a eutanásia, mas eles não conseguiram estabelecer isso. Eles não tinham uma base para isso. Eles olhavam para Zeus, Apolo, Poseidon, as divindades dele. Eles não viam nada que freasse o aborto, nada que freasse a eutanásia. A medicina estava começando a desenvolver na Grécia, mas eles não tinham uma base para frear a crueldade. Quando os pais da igreja viram o juramento de Hipócrates contra o aborto e a eutanásia, eles disseram, nós temos a base, a Bíblia Sagrada é a base. A Bíblia Sagrada freia o aborto, a Bíblia Sagrada freia a eutanásia, ela freia a crueldade, porque Deus é Deus da vida, Deus da cura, Deus da justiça, Deus que quer ver o doente levantar. A medicina é uma coisa boa, nós vamos fazer mais medicina, e quando a medicina for insuficiente, nós vamos colocar a mão sobre os doentes, e eles vão ser curados para a glória de Deus. É o desejo, é o povo da vida, é o povo da vida. É por isso que o nosso pressuposto básico nessas quartas-feiras foi o seguinte:
se você não é capaz, você não se arrisca a defender o valor da vida desde o momento da concepção, você não vai conseguir fazer mais nada depois. Se você não se levantar para defender o valor da vida humana, a dignidade da vida humana desde o momento primeiro dela, desde a concepção, depois não é mais necessário, depois não precisa mais. Sabe, a gente se esforça muito depois que uma pessoa nasceu, ela cresceu, virou uma vida autossuficiente, mas já dá conta de abrir a geladeira, fazer um sanduíche, é uma pessoa autossuficiente. Mas você tinha que começar, por que você deixou desprotegido o primeiro momento da humanidade? Você quer lutar depois, você quer lutar para as pessoas terem vida, para elas serem curadas, mas o momento mais firme, o primeiro momento que a vida, sabe, ela começou ali. Davi disse: Deus, você viu quando a minha vida começou no ventre da minha mãe, Deus, você me viu, eu nem forma tinha, Deus, mas você valorizou a minha vida, Deus, você me fez quando eu nem tinha forma, e você cuidou de mim dentro do ventre da minha mãe. Deus começa valorizando a vida humana no primeiro momento que ela passa a existir. Por isso que Deus valoriza depois, porque se você é capaz de valorizar desde esse momento, você sempre vai ser capaz de valorizar a vida. Se no momento mais necessário para você valorizar a vida humana, você apoia o aborto, você apoia o infanticídio, depois não precisa valorizar mais. Toda cultura que abre as brechas para o aborto, o infanticídio, a eutanásia, ela abre a porta para a morte na cidade. Teve um pintor chamado De Chirico, que ele fazia essas pinturas, né? Ele pintava uma cidade grande e não tinha ninguém lá nessa cidade. O pessoal achava bonito as pinturas, De Chirico. Ele pintava assim, fazia grandes prédios. Sabe, ele queria falar algo através dos quadros. Aí alguém perguntava: por que não tem pessoas aqui? Ele falou: é porque tem morte na cidade. Tem morte. Jeremias disse: vai ter morte, Raquel vai chorar. Sabe, quando Deus enviou o juízo dele sobre a nação de Israel, lá no livro de Lamentações, Jeremias diz: oh grande cidade, ela está vazia, tem morte na cidade. Se não começamos do começo, não é uma coisa meio redundante? Começar do começo. Pastor, quando que eu começo a defender a vida? No começo. Não tem como começar do meio, no fim. Se você começar assim, a partir de qualquer lugar. Se você quer começar a defender a vida a partir de qualquer lugar, você vai perceber que não começou a defender a vida em lugar nenhum. Se você começar a defender a vida a partir de qualquer ponto dela, você não vai defender a vida em qualquer lugar nenhum. Não, pastor, eu vou começar a defender a vida a partir da 12ª semana. Ah, é? E na 11ª? Na 19ª? Gente, que patético, que ridículo. A gente está brigando por semana. Não, eu defendo na primeira. Não, eu defendo na 2ª semana. Que patético, que fila ridícula. Nós tínhamos que começar, existe vida, ela já tem que ser protegida e defendida, e tem valor essa vida para Deus. Glória a Deus. Você é um humanista de semana, eu sou um humanista de 10, é porque depois da 12ª, até a 12ª semana, pastor, era um asno, mas da 12ª em diante, é um ser humano completo. Nós somos ridículos, olha para nós, olha para... Sabe, eu estou falando em termos gerais, olha a nossa cultura, nós somos patéticos. O aborto, a eutanásia, o infanticídio são humanismo barato. Humanismo barato. Oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos defensores da vida para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós defendemos a vida para a glória de Deus, para a glória de Deus. Sabe, eu sei que nesse debate está muito mais claro o aborto para a gente. Geralmente para os cristãos é muito mais claro o aborto. Pastor, eu sou contra o aborto, pode ficar tranquilo.
Só que você tem que estender a lógica da coisa. Os gregos, que eram um povo pagão, percebeu: se a gente apoiar o aborto e a eutanásia, a gente vai afundar a medicina. Porque toda vez alguém vai puxar alguma coisa da tomada, ou arrancar o braço e uma perna. É sem lógica, é sem sentido. Sabe por que é o fim da medicina? Sabe por que os próprios médicos, ainda mais aqueles que têm uma visão cristã do mundo, eles se posicionam contra isso? Porque eles acham loucura isso. Eles acham loucura numa sala, um pediatra está tentando ressuscitar uma criança no leito, dizendo: ela tem que viver, eu estudei tanto medicina, ele tem que viver. E na outra sala, o obstetra arranca os membros de um feto. Qual que é o sentido? Um está ajudando o outro. É o nosso tempo, é esquizofrenia, é loucura. É o fim da medicina. A arte do infanticídio não foi completamente esquecida. Eu achava que era. Eu pensava: isso ficou na Bíblia. Primeiro o Egito fez isso. É por isso que Moisés parece com Cristo, né? Nos dias de Moisés eles mataram os meninos, infanticídio. Nos dias de Cristo, infanticídio de novo. Parece que Jesus, ele quis falar algo para a gente nisso. Ele quis dizer que no meio da crueldade, Deus ainda pode levantar vida. Deus ainda pode levantar salvação. No meio da tirania nasce o libertador, glória a Deus. No meio do povo cruel, matando gente, nasce o Filho de Deus para trazer a vida de volta. Isso tem que significar alguma coisa. Eu pensava assim: o infanticídio foi esquecido. Ninguém é louco de, sei lá, autorizar a morte de crianças depois que nasceu. Mas eu já te disse, né? Se você não começa a defender a vida do começo, se você não começa do começo, para ser bem redundante, você não começa de nenhum lugar. Então agora o próximo passo da crueldade do nosso tempo é pensar se as crianças indesejadas merecem ou não viver. Sabe, elas nascem com problemas congênitos, algumas nascem com doenças, outras nascem com grandes dificuldades. E aí eles pensam a mesma coisa. Eles pensam: não morreu. O infanticídio não morreu. Uma vez eu conversei com um antropólogo, e na antropologia eles tentam dar uma neutralidade para isso. Não, eu observei uma cultura, e lá quando nasce um menino albino, eles enterram ele. Eu falei: mas o que você fez? Não, eu não tenho que dar juízo moral nenhum, é uma cultura. Isso é neutro. Nossa, isso é neutro. Você não tem que dar juízo moral nenhum. A cultura faz o que quiser. E os nazistas na Alemanha faziam o que queriam. Os russos também faziam o que queriam. Não, aquilo ali é diferente. Eu só estou observando a cultura. Você está observando eles matar. Eu falei para ele que por que a gente, eu quis usar um argumento que é um argumento assim que ofende. É um argumento chamado ad hominem, que pega a ideia do oponente e mostra o quanto que ela é ridícula. Eu falei assim: olha, mas você apoia o aborto e defende o fim da fome, né? Por que desperdiçar tanta carne jogando na lata de lixo? Nossa, ele ficou ofendido demais. O quê? Não, você não pode dizer isso. Tanta carne, gente morrendo de fome, você jogando carne na lata de lixo. Ele ficou ofendido, porque era a visão dele. Era a crueldade da visão dele. Eu estava mostrando para ele um espelho para ele. Nós notamos aqui nas Escrituras mais um exemplo de tirania. Essa neutralidade desses antropólogos não faz sentido. O humanismo não faz sentido. E o infanticídio ainda continua crescendo. Continua crescendo. Os indesejados. Se os fetos tinham que ser eliminados porque eles eram indesejados, sabe? O hedonismo sempre abre um abismo maior. Hedonismo é: nós vamos viver de acordo com o nosso prazer. Então, se um feto me atrapalha, é hora de descartar. A raiz do aborto é o hedonismo. E o hedonismo é contra a medicina. Se ele está sofrendo, desliga. Se é indesejado, aborta. Se vai nascer com doença congênita, infanticídio. Sempre o hedonismo. O hedonismo. Sabe, eles ressaltam que se a pessoa nasce deficiente, ela vai ser infeliz. Só que eles já pararam para conversar com essas pessoas? Porque essas pessoas que nasceram com grandes problemas,
elas acham que viver é um grande prazer. Eles já olharam nos olhos delas? Eles já perguntaram alguma coisa? Francis Schaeffer fez uma pergunta para mais de 27 pessoas que nasceram com problemas congênitos. Eles tinham problemas difíceis de viver. Mesmo assim, todos defenderam a vida deles. Um deles disse: às vezes fica bem difícil, mas a vida certamente vale a pena. Eu me casei com uma pessoa maravilhosa, estou tão feliz. Outro disse: no começo foi um pouco difícil voltar à escola depois da cirurgia, então as coisas começaram a mudar para melhor. Sou feliz, a vida vale a pena. Outro disse: eu realmente acho que todas as minhas cirurgias, ele fez várias, todas as minhas cirurgias, todas as coisas que deram errado comigo, valeram a pena, porque realmente eu gosto de viver. Eu não deixo o que deu errado me chatear. Outro disse: no mínimo eu acho que tem uma qualidade adicional à minha vida. Eu tenho valor, apreço pela minha vida. Eu fico animado com cada manhã. Algumas dessas pessoas não podiam andar, ou elas tinham síndrome de Down. O próximo passo dos abortistas é eliminar os indesejados. É o filme Gattaca, que eu assisti na quinta série. Eu perguntei: professora, vai chegar um dia que a humanidade vai fazer isso? No filme de abortistas, eles passaram para eugenistas, ou seja, eles começaram a selecionar quem é perfeito para vir à existência. Foi o fim da medicina. Foi o fim da medicina. Eles começaram a manipular a vida. Agora essa criança tem 100% de jamais desenvolver nenhum tipo de doença nessa área, nessa ou nessa. Ele é perfeito. E esse aqui é indesejado. Esse aqui tem que morrer. Ele é indesejado. É um infanticídio. Mas nós ressaltamos: deficiência e felicidade não andam juntas. Não andam juntas. E sabe, julgamento sobre a infelicidade dos outros é sempre algo estranho. Você viu o que a gente leu aqui? Você viu alguém infeliz? Quem é eu para dizer que alguém, não, se ele nascer, você já viu tanto que é. Se é ridículo a nossa ideia, mais ridículo ainda como que a gente julga o futuro das pessoas, as nossas especulações do futuro. Se ele nascer assim, ele vai ser pobre, ou se ele nascer assim, ele vai ser doente, ou se ele nascer daqui, ele vai ser assado. Quem é você? Quem é eu para especular o futuro de uma pessoa, e quanto mais se ele vai ser infeliz ou não, e se ele for feliz ou infeliz? Isso ainda não é direito de matar. Não é direito de matar. Não, você está infeliz, pula da ponte. Você não tem direito de matar, nem influenciar a morte. A morte nunca é bem-vinda. Então todos esses argumentos abortistas, infanticidas, eles são pura arbitrariedade, puro despeito. As nossas obrigações nessas circunstâncias é encontrar alternativa para os problemas. É aqui que a humanidade evolui. Tem esse problema, fique tranquilo, nós vamos achar uma alternativa. O médico cristão Ben Carson, ele nasceu num lar cristão, estudou neurologia. O filme Mãos Talentosas. Ninguém tinha operado 2 siameses gêmeos que nasceram de cabeças coladas. Como é que você separa uma criança que nasceu com um cérebro que começa e termina onde começa e termina o cérebro de outra criança? Colado. Como é que você faz? Você espera morrer? A mãe dele disse: meu filho, você estudou para a glória de Deus e você vai conseguir isso. Mãe, mas como eu posso? Ela disse: eu estou orando por você. Antes dele entrar na sala de cirurgia, ele lavou as mãos e disse: Senhor, unge as minhas mãos e me usa para operar essa cirurgia, porque isso é muito difícil. E Deus deu a vitória. Quando ele chegou para os pais, eles estavam esperando, eu não sei se era 20 horas a cirurgia. Ninguém nunca fez isso. Foi um desafio para a raça humana. Foi um desafio. Ele chegou, os pais já estavam esperando pior. Ele disse: eles estão bem,
Mas qual dos dois vocês querem ver primeiro? Eles nunca tinham sido separados. Você quer ver um antes e depois o outro? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Deus é bom, glória a Deus. Ele deu, subir nas alturas, Ele deu dons aos homens, glória a Deus, aleluia. A nossa obrigação nessa circunstância é encontrar alternativa para os problemas enfrentados pelas crianças e seus pais. O infanticídio nunca é uma opção aceitável. Com a tecnologia e a criatividade atuais, nós estamos apenas começando, irmãos. Estamos apenas começando. Estamos no começo do que nós ainda podemos fazer para ajudar aqueles que sofrem. Se nós abrirmos mão disso, mão do progresso, da vida, da misericórdia, da medicina, se nós abrirmos mão disso, é o fim de toda a tradição da medicina, é o fim do Ocidente, é o começo da morte, é morte na cidade. Como cristãos, o nosso conceito de felicidade é maior do que isso. Nosso conceito de felicidade não é quanto alguém tem. Nosso conceito de felicidade está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo ser humano merece conhecer o Senhor Jesus Cristo. Mesmo quando não temos a resposta, sabemos que Cristo carregou a nossa dor. Isso nos enche de orgulho, de esperança, de certeza. Teve um pai que teve que levar o filho na cadeira de rodas, mas ele nunca desistiu da cura. Um dia ele teve que assistir o fim da vida do filho dele. O Emerson disse aqui, né? Naquele dia nunca mais, né, Emerson? Você falou, né? Mas lá, pedindo tudo, ele pediu para que construísse a imagem do filho dele. Na imagem, o filho dele não estava mais na cadeira de rodas. O filho dele levantava da cadeira de rodas para tocar o céu. E ele dizia: eu sei que agora ele levantou da cadeira de rodas, porque Jesus existe, porque Deus é verdadeiro, o céu é real. E os sofrimentos desse tempo não hão de se comparar com o peso de glória que vai ser revelado. Nada que sofremos se compara com o peso de glória. Ou o cristianismo tem tanto para o mundo, o cristianismo pode falar tanto para as pessoas que sofrem. Seja contra aqueles que vão abortar, porque você tem uma mensagem de esperança. Essa criança vai nascer, você vai viver, a vida vai ser boa. Uns dias atrás eu ouvi o testemunho da Bispa Neuza, sabe, do neto que ia nascer, do azar. Não queria, sabe, do ovário, não queria subir. Ou seja, ia matar a filha dela, Gisele, e a criança junto. O que ela fez? Ela foi orar, ela foi clamar aos pés de Deus, aleluia. E está aí o azar louvando, glorificando a Deus. Confie no Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, acredite em Deus, peça cura, glória a Deus. Eu queria ler o depoimento de 3 médicos, um dos Estados Unidos, outro da Inglaterra e outro da Suíça. O primeiro deles é um dos maiores professores de cirurgia americana da nossa geração, Egbert Duff. Ele disse: não podemos destruir a vida, não podemos considerar a criança hidrocefálica uma não pessoa. Isso é algo que existe só no nosso tempo. A gente olha e fala: isso aqui é uma pessoa, isso aqui não é uma pessoa. Não sei o que ensinou para a gente sabe o que é. Não, isso aqui é gente, isso aqui não é. Nós não podemos destruir a vida, né? Considerar uma criança assim, não pessoa, e aceitar a responsabilidade de dispor dela como se ela fosse um animal doente. Francis Wolff escreveu um livro chamado 3 Utopias Contemporâneas. Ele diz que tem uma utopia que ronda o nosso mundo de hoje, se chama animalismo. Você já viu isso? Eles olham uma pessoa com problema, eles pensam que é um animal doente. A ideia de animal, o ser humano, sabe? A ideia do animal subindo a classe doméstica e se equiparando aos seres humanos, sabe? É uma ideia estranha, é o animalismo. É o que é, mas ideias estranhas novas são ideias estranhas antigas.
Nos dias de Jesus, ele libertou o homem, tirou ele da enfermidade, ele estava endemoniado, Deus tirou tudo dele, e o povo colocou os animais acima da vida dele. Diz: cadê os porcos? Os demônios entrou nos porcos e atirou no mar. A gente queria os porcos, não essa pessoa. O animalismo volta de novo. Se mata um animal, cadeia para você. Se massacra um inocente, não. Uma questão de saúde pública e bom conselho médico. Animalismo. Duff ainda diz: se há alguns na sociedade que consideram bom esse passo de matar crianças, que eles trabalhem para uma forma totalitária de governo, em que as pessoas são descartadas dia e noite por quem está no poder. É assim que Herodes fez. Herodes fez desse jeito. Ele estava no poder e ele descartou vida. Tirania é esse Deus. Esse é o fim do Deus democracia. Robert Zachariah, ele é consultor sênior em cirurgia pediátrica no Hospital da Criança em Sheffield, Inglaterra. Ele disse assim: só por ser pequeno, só por não poder falar por si, não há desculpas para considerá-lo descartável. Não mais do que poderíamos fazer por conta de raça, credo, cor ou pobreza. Não existe isso. Eu nem penso que devamos nos convencer do argumento de que os pais têm menos a perder. Olha só que argumento: que os pais têm menos a perder porque é pequeno, que é recém-nascido, que ainda não estabeleceu um relacionamento íntimo. Ele disse: não, porque o próprio bebê, ou porque o próprio bebê não sabe o que está perdendo ao ter a vida retirada. Ele disse: isso aí é absurdo. Peter Hickman, professor de cirurgia pediátrica, Universidade de Zurique, ele diz: os médicos lidam com pacientes únicos, indivíduos, não com possibilidades e estatísticas. As pessoas não são números, as pessoas não são estatística, as pessoas são únicas e individuais, é o que ele está dizendo. Mesmo uma criança com deficiências físicas e mentais graves pode experimentar emoção como a felicidade, o medo, a gratidão e o amor, e assim pode, na verdade, ser uma tarefa recompensadora cuidar dela. As respostas erradas a essas perguntas podem moldar os fundamentos para o futuro de todos nós. Atualmente, mesmo bebês autossustentáveis não escapam da crueldade do animalismo. Numa certa conferência médica que aconteceu nos Estados Unidos, eles voltaram: se o bebê fosse autossuficiente, ou seja, se o bebê só precisasse de alimentação para viver, não era porque o bebê precisava de um aparelho ligado, é se ele precisasse só de alimentação normal para viver. Mas se ele tivesse deficiência, se eles poderiam ou não intervir na vida dele. Sabe, 80% daqueles médicos, infelizmente, votaram que deveriam intervir na vida dessa criança, mesmo se ela fosse autossuficiente, ou seja, se ela precisasse só de alimentação normal. Há questões de vida ou morte que concernem a toda a raça humana e que devem ser tratadas assim, é sobre todos nós. Não tem esse negócio de é a mulher ou a mãe que vai decidir. Não existe isso. Isso é coisa de toda a raça humana. Isso é sobre nós, sobre ser humano. Schopenhauer escreveu um livro sobre maneira de ter razão. Ele dizia: olha, uma maneira de você ter razão, mesmo sendo desonesto, desleal, mentiroso e ter um argumento podre, uma maneira de ter razão é você dividir para conquistar. Não, esse assunto sobre aborto é coisa da mãe. Quem disse? Não, esse assunto aqui é coisa do médico, é coisa da junta médica, é coisa do conselho, é coisa dos parentes decidir. Quem disse? Esse assunto é sobre todos nós, sobre a raça humana. O aborto, o infanticídio, a eutanásia não são questões só para mulheres, para parentes envolvidos ou médicos, são para toda a raça humana. E por isso nós devemos buscar acima disso tudo a base que realmente define aquilo que é normal, viável
praticável para a medicina, para tudo na vida humana, e essa base está em Deus. Somente Deus. Somente Deus. Não Estado, não os burocratas, nem Herodes. Somente Deus pode decidir o que é normal. Quando alguém disser, mas isso é normal, isso é viável, isso é praticável, diga para ele, é Deus ou Herodes que decide o que é normal? É Deus que decide o que é normal. Amém. É Deus que decide o que é viável, o que é bom, o que é felicidade. E é Deus que dá o caminho para vencer o sofrimento. O aborto não é uma opção. Eutanásia não é uma opção. Infanticídio não é uma opção. A opção é a lei de Deus, a lei do Senhor. Voltar para a palavra de Deus. Não vamos aceitar isso mais na nossa cultura. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ore contra isso todos os dias. Ore contra o aborto, contra o abortismo e contra as práticas abortistas todos os dias. Ore contra eles. Recite os salmos imprecatórios, os salmos de guerra. Oh Deus, faz justiça ao seu povo, ao pobre, à viúva, ao inocente, faz justiça. Recite os salmos, cante os louvores de Deus, cante os hinos da guerra. O povo de Deus vai vencer o inimigo do Senhor. Marche para a batalha com Jesus Cristo. Marche, é só assim que a nossa cultura vai ser livre dessa crueldade. Alguém esses dias me perguntou sobre uma civilização do passado que fazia coisas horríveis com as pessoas. Eram os assírios, eles empalavam as pessoas. Eu nem quero falar desse método, como que ele era feito. Mas você acha que a próxima geração vai perdoar a gente? Não, eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada, ninguém disse nada, todo mundo sabia de tudo, ninguém fez nada. Eles deixaram massacrar e até sangrar e não fizeram nada. Você acha que eles vão nos considerar inocentes? Você considera a escravidão de algum tempo atrás inocente? Você olha contra isso e diz, como que eles tiveram coragem? Nós estamos fazendo algo assim. A gente olha e diz, isso aqui não é pessoa. Eles não faziam isso também? Isso aqui não é pessoa não, isso aqui não é pessoa não. Isso aqui não é gente não, isso aqui não é coisa não. Isso aqui não tem direito, isso aqui não merece ser protegido. Mas a gente não está fazendo a mesma coisa. Não, isso aqui ainda só depois de algumas semanas é uma pessoa. Só depois de alguns dias ele tem direitos. Deixa eu ver, 24 horas passou. Não tem direito mais, acabou o direito dele. Vamos voltar para a palavra de Deus. Levante-se, coloque de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo quer trazer vida para o nosso povo, em nome de Jesus. Ore pelo Brasil, ore pelas nações. Não apoie isso de jeito nenhum. Nunca apoie isso. Nunca fique do lado, apoiando uma ambiguidade, alguém que diz, talvez em algum momento eu vou defender a vida. Nunca apoie isso. Seja um defensor da palavra de Deus, seja um defensor das Escrituras. Senhor nosso Deus, nessa noite, ore meu irmão, faça uma oração especial pelo Brasil. Faça uma oração especial pela sua nação, pelo povo de Deus e pela igreja. Nossa responsabilidade é grande demais. É maior do que nós podemos suportar, mas Deus nos dá força, Deus nos enche de fortaleza. O mundo não pertence a Herodes, não é Herodes que é o rei dos reis, é Jesus. Jesus é o rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Senhor Jesus, que todo centímetro quadrado desse universo venha se render aos seus pés. Senhor Jesus Cristo, que todo metro desse Brasil se curve aos seus pés. Pai, a tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus, nós queremos pedir vida para o Brasil, vida para a nossa nação. Nós queremos pedir que o Evangelho cresça nessa nação, que a dignidade, a vida humana seja valorizada. Não importa, Deus. Não importa a dificuldade, o problema, nós vamos querer vida, nós vamos orar pela vida, nós vamos trabalhar pela vida, usar de misericórdia, e quando não puder, nós vamos passar bálsamo, óleo, nós vamos ser um bom samaritano, nós vamos derramar
pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba isso na sua vida, em nome de Jesus. Diga comigo: o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. A nossa nação é do Senhor Jesus Cristo. A vida das crianças, dos recém-nascidos e de todo ser humano é do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, podeis assentar, nós já estamos